Abra a sua Bíblia Sagrada, livro do profeta Isaías, capítulo de número 21, versículo 8. Quem encontrou, diga graças a Deus. Muito bem. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente, de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Vamos verbalizar esse versículo, meus irmãos, no 3. Olha aqui para o telão, para todo mundo ler pelo telão, que é a mesma versão minha. Quando eu contar 1, 2, 3, que vocês possam ler esse versículo abençoado. Vamos lá? E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Amém, querido Pai, eterno Deus, nesta noite fala conosco através da sua palavra, Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre vigiai. É um assunto, meus irmãos, pouco se fala, pouco se estuda sobre um assunto de grande relevância, sobre vigiai. Nós temos aqui, meus irmãos, um verso falando sobre a torre da vigia. Por isso que de vez em quando a gente diz assim: vigia crente, fica na torre crente, não saia da torre crente. A gente tem esses provérbios entre nós, entre o povo cristão. E nós precisamos vigiar sempre. Naquela época, meus irmãos, principalmente na época dos profetas, dos reis, no Velho Testamento, a gente vê cidades com torres de vigilância. As cidades na época, elas eram muradas. Nós estamos aqui num distrito, diga-se de passagem, um distrito muito grande. Mas naquela época, para se entrar num distrito, numa cidade, tinha que entrar pelos portões. A cidade inteira era murada. E existiam as torres grandes, as torres de vigia, e nelas os seus respectivos vigilantes, na torre ou nas torres de vigia. Os guardas ficavam, meus irmãos, os guardas ficavam vigiando de dia e eles ficavam vigiando de noite. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente. Ou seja, o vigilante, o guarda, ele se mantinha, meus irmãos, em pé, virando-se para a direita, virando-se para a esquerda, virando em direção do portão. Ele ficava vigiando atentamente, porque de repente o inimigo poderia entrar. E naquela época existiam muitos leões famintos. Já pensou se um leão entrasse numa vila? Já pensou um leão faminto entrar, meus irmãos, numa cidade? Que estrago um leão faz. Mas não era só para vigiar os animais, mas principalmente vigiar os inimigos que poderiam entrar, invadir a cidade, destruir a cidade,
levar as mulheres cativas, levar as crianças, levar pessoas. E era necessário que os vigilantes pudessem estar sempre conectados de dia e conectados à noite, em alerta todo o tempo. Saía uma turma, já entrava outra turma. E é exatamente nesse aspecto, nessa introdução, que nós queremos trazer, meus irmãos, esse assunto de grande relevância, que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Por que devemos vigiar? Por que o crente precisa vigiar? O crente precisa vigiar, meus irmãos, porque ele é uma presa para o seu adversário, para o inimigo. Então ele precisa estar sempre na torre de vigia, vigiando, porque ele não sabe de que lado o inimigo pode lhe atacar. Se vai ser pela direita, pela esquerda, pela frente, por trás. Ele precisa estar todo o tempo, cristão, atento, porque qualquer momento o seu adversário, o seu inimigo, pode querer entrar, invadir, saquear, derrotar a sua vida. Por que devemos vigiar? Primeiro ponto, Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Nós precisamos vigiar, irmão Paulo, porque não sabemos que hora vai vir o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus virá como ladrão para arrebatar o seu povo, a sua igreja. E nós precisamos vigiar, porque nós não sabemos que hora, que dia, que ano o Senhor voltará para arrebatar a sua igreja. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então nós precisamos viver todo o tempo vigiando, porque não sabemos que hora vai voltar Jesus. Precisamos vigiar 24 horas, porque Jesus vai voltar. E se Jesus voltar, e no momento que Ele voltar, se nós não tivermos vigiando, nós vamos ficar. Então a gente precisa vigiar, todo o tempo estar atento com as coisas deste mundo, porque não sabemos que hora, que dia, que ano, que mês o Senhor vai voltar. Vigiar, meus irmãos, é viver preparado. Diga assim: vigiar é viver preparado para a volta eminente do Senhor. Precisamos estarmos vigiando pela manhã, pela tarde, pela noite, na torre de vigia, como um sentinela, como um guarda, que não cochila, mas que está com seus olhos abertos, atentos. Vigiar, meus irmãos, é não ficar desapercebido. Nós precisamos sempre estarmos vigiando, porque não sabemos que hora Jesus voltará. Porém, precisamos também estarmos vigiando, porque não sabemos o que pode acontecer no período desse culto, após o culto. Amanhã ninguém sabe o que pode acontecer. Você não sabe o que pode acontecer. Eu não sei o que pode acontecer, se eu estarei vivo amanhã ou não. Você sabe? Ninguém sabe. Então por isso que nós precisamos sempre estarmos o quê? Vigiando. E vigiar é estar preparado, estar atento, com seus olhos abertos, esperando a volta iminente do Senhor Jesus. Por que devemos vigiar? Porque em Mateus capítulo 26,
Versículo 41, Jesus disse, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Diga comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí Jesus disse, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente precisa vigiar, sabe por quê? Para nós não entrarmos em quê? Em tentação. Precisamos vigiar, precisamos orar, para que não possamos entrar em tentação. Se não vigiarmos, se não orarmos, nós vamos estar, meus irmãos, vulneráveis aos ataques do diabo e também aos desejos da carne. Presta atenção, se não vigiarmos, se não orarmos, vamos estar vulneráveis aos ataques do diabo e aos desejos da nossa carne. Jesus pelo menos disse 3 vezes essas palavras para os seus discípulos: vigiai e orai, porque Jesus estava chamando eles para orar, para buscar a Deus em oração lá no Getsêmani. Porém, todas as vezes que o Senhor descia da oração, encontrava eles dormindo. Presta atenção, dormindo. Quem não vigia, automaticamente vai dormir. E esse sono aqui que eu estou me referindo não é o sono físico, não, mas é o sono espiritual. Por isso que diz a Bíblia Sagrada: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Então Jesus, quando descia do monte, Jesus percebia que eles estavam o quê? Dormindo. E na última vez que Jesus desceu, Jesus disse a eles, vocês não vigiaram e não oraram comigo sequer nem uma hora. Naquele momento Pedro puxou a espada e com um golpe certeiro, meus irmãos, cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Observe bem, quem não ora, quem não vigia, quem não ora, está dando brecha para o inimigo. Em qualquer momento ele perde o equilíbrio. Diga assim: quem não vigia, quem não ora, perde o equilíbrio. Diga comigo: quem não vigia, quem não ora, perde o equilíbrio. Pedro naquele momento perdeu o equilíbrio, puxou a espada e cortou a orelha. Quem não ora, quem não vigia, vai puxar a espada. Nós devemos ter muito cuidado. Por que, meus irmãos, devemos vigiar? Devemos vigiar porque o nosso adversário, o diabo, anda rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. Ele é sagaz. Referência bíblica, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios, olha só, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o nosso adversário não são as pessoas. Paulo disse que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Nossos adversários não são pessoas. Nosso adversário é o diabo, vosso adversário, adversário da nossa alma, adversário de Deus, da igreja. Anda em derredor, presta atenção, ele anda em derredor, porque ao nosso redor, diz a Bíblia, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Isto implica dizer que existe 2 cercas, 2 muros. O muro chamado redor,
que é o muro de Deus, o muro de proteção, mas existe um muro derredor, pelo lado de fora, exatamente ao derredor. O inimigo anda ao derredor, querendo entrar nesse muro, mas se nós vigiarmos, ele nunca vai entrar, porque diz a Bíblia: não deis lugar ao diabo, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por que nós devemos vigiar? Porque o diabo não brinca de ser diabo. Se ele tentou Jesus lá no deserto, por que ele não vai tentar a mim? Por que ele não vai tentar você? Ele vai, meus irmãos. E é neste momento que nós precisamos estarmos o quê? Vigilantes. Vigiando na torre da vigia, sempre ligado, sempre com os olhos abertos, sabendo que as táticas, as estratégias do inimigo são perigosíssimas. E nós precisamos entender que o nosso adversário, ele é astuto e sagaz. E ele vai tentar a primeira, ele vai tentar a segunda, ele vai tentar a terceira e várias vezes. Mas diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, aleluias, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Se nós vigiarmos, o inimigo pode lançar seus dados inflamados, mas nós vamos continuar firme na presença do Senhor, porque nós estamos vigiando. O que é vigilância? É prudência, é cautela. Infelizmente muitos crentes não são prudentes, cautelosos, e nós precisamos praticar esses frutos do Espírito Santo. Glórias a Deus. Agora, como vigiar? Como vigiar? Primeiro ponto, como vigiar? Orando, diga comigo, orando. Jesus disse: vigiai e orai. Quando nós passamos a orar, nós passamos a se aproximar de Deus. Por isso que diz a Bíblia: chegai-vos a Deus, e Deus vos chegará a vós. Quando nós deixamos de orar, em vez de Deus se aproximar, é o diabo que vai se aproximar. Presta atenção. Quando nós deixamos de orar, em vez de Deus se aproximar, é o diabo que vai se aproximar. Diga: por quê, pastor? Porque quando nós oramos, nós crucificamos a nossa carne. Mas quando nós deixamos de orar, nós estamos ressuscitando a nossa carne para o inimigo ter liberdade, liberalidade na nossa vida. Em 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 7. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Olha só, e já está próximo o fim de todas as coisas. Já está próximo, Jesus está voltando. Glórias a Deus. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Crente que não ora, meus irmãos, não vai ter vitória. Crente que não ora vai contar derrota. Você precisa orar. Jesus, quando esteve aqui, orava, subia aos montes, orava em particular, orava em público. Ele mesmo disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Quando ele chegou em Jerusalém, diretamente ele foi para a casa do Senhor, casa do seu pai. Quando chegou lá, na casa de Deus não havia mais oração. Havia tantas coisas, mas oração não havia mais. Jesus pegou um chicote e saiu, meus irmãos, naquele momento com um chicote, dando chicotada em pessoas, virou as mesas
E de repente, em bom som, bem alto, disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Jeremias escreveu dizendo: põe o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Tem pessoas que só vai ter vitória quando colocar o seu rosto no pó. Oh, meus irmãos, Daniel orava 3 vezes por dia. Tem crente que já chegou diante de mim e diz: pastor, não tenho tempo para orar. Se você não tem tempo para orar, você vai sepultar a sua própria vida. Pode ter certeza. Eu não tenho tempo para orar. Daniel tinha mais trabalhos do que nós, lá na Babilônia. Mas ele ainda encontrava tempo para passar pelo menos 3 períodos de oração na presença do Senhor. A gente quer receber muitas bênçãos da parte do Senhor nosso Deus. Mas muitas vezes a gente não quer passar 30 minutos, 1 hora diante da presença de Deus. Você quer vencer? Então ore. Como vigiar? Orando. Como vigiar, meus irmãos? Meditando na palavra de Deus. Então observe bem, a gente precisa vigiar, orando, mas a gente precisa também vigiar o quê? Meditando na palavra do Senhor. Referência bíblica está em Josué capítulo 1, versículo 7 ao versículo 8. Josué, Velho Testamento, capítulo 1, versículo 7 a seguir. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, a palavra. Antes medita nele de dia e de noite. Você tem meditado nesse livro de dia? Você tem meditado nesse livro de noite? Olha o segredo da prosperidade. Para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente, olha só, te conduzirás. Quem lê a palavra de dia e de noite, isso não quer dizer que você vai passar o dia lendo a Bíblia, a noite toda lendo a Bíblia, mas todos os dias, de dia e de noite, você tem que pegar a sua Bíblia e ler. Presta atenção, todo dia o crente tem que pegar a sua Bíblia e meditar na palavra do Senhor. Por quê? Para que o teu caminho seja próspero e prudentemente tu vai ser conduzido. Agora, se você passa o dia só no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, quando chega a noite você entra de novo, aí você não pega na sua Bíblia Sagrada, como é que você vai vencer a carne? Como é que você vai ter vitória? Como é que você vai prosperar o teu ministério, a tua vida, se você não medita na palavra nem de dia e nem de noite? Versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, se você medita na palavra do Senhor, de dia e de noite, o teu caminho vai prosperar, a tua vida vai ser conduzida de forma que o Espírito Santo vai
te conduzir. O Espírito Santo vai te abençoar. Em Salmo 119, versículo 9, o que diz lá em Salmo 119, versículo 9? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Como é que o jovem purifica o seu caminho? O crente purifica o caminho observando, estudando, lendo a palavra. Você fazendo isso, você estará vigiando. Você estará na torre da vigilância. Verso 11. Verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eis a razão de tantas pessoas estarem pecando, porque elas não meditam na palavra de Deus, de dia e de noite. Para nós finalizarmos aqui, quais os resultados de vigiar? Primeiro, os que vigiam ficam firmes na fé. Diga comigo, os que vigiam ficam firmes na fé. Os que vigiam são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que vigiam permanecem firmes para sempre. 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Olha só. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então quem vigia, irmão Adailton, vai estar firme na fé. Quem vigia vai estar fortalecido na fé, porque ele está na torre da vigilância. Segundo resultado de quem vigia, os que vigiam vence o pecado. Somente quem vigia tem a graça de vencer o pecado. Quando uma pessoa cai no pecado, cai em pecado, é porque ela não vigiou. Mas a pessoa que vigia, ela vence o pecado. 2 Coríntios 15, 34. Vigiai justamente e não pequeis. Olha só. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Então observe bem. Quem vive uma vida de vigilância, ele não cai no pecado. Quando o inimigo se aproxima dele, ele já vigia, ele já corta o laço. Então observe bem a necessidade de vigiar na presença do mundo e do adversário. Os que vigiam se encontram com o noivo. A gente vai ver em Mateus capítulo 25. Quem vigia é prudente. Diga comigo, quem vigia é prudente. Quem não vigia é o quê? Imprudente. Quem vigia é comparado como as 5 virgens prudentes. As 5 virgens prudentes tinham azeite em suas lâmpadas e ainda tinha em reserva. E elas foram ao encontro do Senhor. Mas no caminho, meus irmãos, acabou-se o óleo nas lamparinas de 5 virgens imprudentes. E elas perderam a bênção de casar-se com o noivo, por causa da vigilância. No último versículo, em Mateus capítulo 25, Jesus disse para as 5 virgens insensatas: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora
em que o Filho do Homem há de vir. Então, nessa noite, meus irmãos, nós precisamos vigiar em todas as áreas da nossa vida. Precisamos vigiar os nossos pensamentos também. Em Mateus, em Filipenses 4:8, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Eu gostaria que colocasse aí 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se há algum louvor, nisso nós precisamos vigiar com os nossos pensamentos. Nós precisamos também vigiar, meus irmãos, com as nossas ações. Colossenses 4:2. Nós precisamos vigiar com as nossas atitudes também. Perseverar em oração, velando. A palavra velando significa vigiar. Nela com ações de graça. Nós precisamos vigiar com as nossas atitudes. Sim, nós precisamos também, meus irmãos, vigiar com as nossas palavras. Tiago capítulo 1, versículo 26. Tiago capítulo 1. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes se engana o seu coração, a religião desse é vã. A gente precisa vigiar com a nossa língua. Nós precisamos, meus irmãos, também vigiar com o nosso relacionamento. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, Paulo adverte para nós ter cuidado com o nosso relacionamento. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A gente precisa vigiar com os nossos relacionamentos. Seja um pouco seletivo com seus relacionamentos. Tem pessoas que procuram se relacionar, fazer amizade só com pessoas que não têm, meus irmãos, a graça de Deus, o Espírito Santo. É uma pessoa profana. Vive o tempo todo te convidando para você ir para a festa, para a bagaceira, para o forró. Você tem que vigiar com seus relacionamentos. Os seus amigos, tenha cuidado. Se você percebe que os seus amigos só convidam você para fazer coisas que não agrada a Deus, tenha muito cuidado, porque as más companhias corrompem os bons costumes, as más conversações. Que tipo de conversa você conversa quando você não está na igreja? Que tipo de conversa você está fazendo exposição quando você não está entre nós? Aqui é muito fácil a gente ser crente. Agora, ser crente na nossa casa, ser crente lá no nosso trabalho, ser crente por onde nós andamos, é isso que o Espírito Santo quer saber. Que tipo de conversa? Será que essa conversa está agradando o Senhor? Então, nessa noite, meus irmãos, esta é a palavra de Deus. Que nós possamos estarmos, coloque lá em Isaías 21:8, para a gente encerrar. Nós precisamos estarmos na torre da vigilância. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia, estou em pé continuamente de dia. E de guarda me ponho noites inteiras. Vigia na torre, crente. Essa é a nossa linguagem que a gente sempre fala. Vigia na torre. Fica na torre. De dia e noites inteiras. Abra seus olhos. Porque o inimigo está com a sua metralhadora, meus irmãos, atirando para todos os lados.
E nós precisamos o quê? Vigiar. Eu encerro citando só esse versículo. Quem está em pé, cuide-se para que não caia. Quem está em pé, cuide-se para que não caia. Ninguém pode se gloriar porque está em pé. Eu sou mais crente, eu oro mais, eu jejuo mais. É para a gente orar, é para a gente vigiar, é para a gente buscar o Senhor, mas não é para nós nos gloriarmos. Paulo diz: quem está em pé, quem está na torre da vigilância, quem está vigiando de dia, está passando noites inteiras vigiando, cuide-se para que não caia. Amém, meus irmãos?